O gráfico do Bitcoin no diário, a gente não tem muita novidade, visto que pelo menos o que eu tinha como expectativa, né, de movimento assim, dentro do que a Ishimoku me dizia, até em períodos de curto prazo. Se a gente olhar aqui no gráfico de 4 horas, a gente tem, né, a continuidade desse momento bearish, mas numa visão aqui de curtíssimo prazo, é uma lateralização com correção, né? Se vocês voltarem para as últimas 2 lives, né, que eu fiz, 2, 3 lives que eu fiz, né, a gente estava logo após aqui essa correção, chegou a ter uma valorização que, no meu ponto de vista, não era nada ainda animador, né? Comum até depois dessa correção a gente ter uma recuperação, ainda mais se tratando do Bitcoin. Mas no momento, sem dúvida, é um momento de incerteza, é um momento de medo. Não olhei o Fear and Greed Index, mas o gráfico de 4 horas mostra pra gente que nos últimos movimentos aqui do curto prazo, o Bitcoin não teve força para voltar aqui para cima da nuvem de Ishimoku para um território bullish no curto prazo. Então a gente fez uma tentativa aqui, fez a segunda, provavelmente fará uma terceira, né, dentro de algumas horas, aí, alguns dias eventualmente. Acho que assim, dentro da lógica do que eu estou observando no mercado, é o que faz mais sentido, e até por isso, né, como eu estava dizendo 2, 3 lives atrás, eu falei que dentro desse cenário, tá, eu não estava animado, né, pelo menos não convencido de que a gente teria, logo após um anúncio do Fed, uma valorização repentina, né, um retorno de ânimo para o mercado, e que a gente conseguisse superar todos os níveis de resistência que a gente tem aqui no gráfico diário. Então eu falei, olha, muito provavelmente a tendência, tá, o que eu espero dentro dessa lógica, é uma correção, uma continuidade de correção, ou seja, o preço do Bitcoin continuará caindo, mas se recuperando também, o que dá também a ideia de uma lateralização. Então, são sim momentos de queda. Eu espero que a continuidade dessa tendência com valorizações, né, precedendo esses movimentos de correção, e aí a gente tem aqui um cenário de lateralização muito semelhante, tá? E aí não quero ser repetitivo, tem até aqui a linha que eu já desenhei, a esse período, tá? Antes do Bitcoin fazer de fato, né, a sua última recuperação considerável, que a gente chegou a atingir novas máximas históricas. A gente teve esse período aqui de correção e lateralização, que deu também abertura, né, para um crescimento no mercado de altcoins, uma abertura na especulação no mercado de altcoins, um momento altcoin season. Não é nada assim com o que eu espero, né, comparado ao que eu já vivi em ciclos anteriores. Eita porra, peraí, mexi na linha aqui, não era para mexer. Mas muito sinceramente, não acho que vai ser também, da mesma forma que a gente teve aqui um período de, né, uma correção muito mais forte e um período mais extenso dessa lateralização e consequente momento bom para algumas altcoins, a gente pode ter algo semelhante agora, mas eu não espero que seja num período tão longo, tá? Mesmo assim, a gente ainda está dentro do prazo, tá? Dentro do cenário, né? Dentro desse cenário, né, de momento bearish, em que eu não vejo, pelo menos até então, nenhum indício de que no curto prazo a gente já está esboçando uma recuperação. Não tem nenhum cruzamento TK aqui em 4 horas. No gráfico de 1 hora a gente teve, né, acho que na última live eu cheguei a reportar, vamos ver, 15 de dezembro, vamos ver se era quinta-feira mesmo. Não, quarta. Quinta-feira, dia 16, vamos ver aqui. Eu lembro que por volta do dia 16 a gente teve um cruzamento TK, acho que foi esse aqui que eu comentei na verdade na live, mas já tinha passado, foi no dia da live do Rodrigo, tá? E consequentemente logo depois dessa valorização que a gente teve o cruzamento, se você não retira cascalhos, né, eu tô falando com traders de curto prazo, uma galera que eventualmente pode até usar alavancagem no mercado futuro, então você encontra muitas oportunidades para quem está acostumado a andar, né, por esse como é que eu posso dizer, esse cenário, né, de curto prazo, em que você tem assim valorizações de 1, 2%, e realmente quem normalmente tira aqueles prints, né, de 300, 400%,
eventualmente usa a alavancagem nesses curtos períodos, né, utilizando não o Ishimoku, né, mas pode usar Ishimoku, mais outros indicadores gráficos também. Não é a minha área de especialidade, só estou falando que aqui existe possibilidade sim de ganhos em quedas, tá? Só que você tem que buscar essas oportunidades em períodos menores, em tempos gráficos menores, tá? Enfim. Mas dando seguimento aqui ao que eu estava comentando, não vejo nada que esboce em nível de tendência, uma reversão de tendência de curto prazo, para que a gente pudesse almejar algo no gráfico diário, né, quiçá semanal. Então, assim, ainda é muito cedo. Sinceramente, a gente já está aqui dia 18 de dezembro. Como eu disse, né, 18 de dezembro, historicamente a gente tem velas verdes, não significa que sejam velas verdes consideráveis, né, grande volume e tal, mas normalmente um dado curioso é que na maioria dos dias, na maioria, não são todos, dos dias 18 de dezembro aí na vida do Bitcoin, a gente teve velas verdes e vai tendo mais uma aqui, só que como eu disse, nada que ameace, digamos assim, esse cenário bearish, né? Esse momento bearish que a gente está vivendo. Então eu mantenho, tá, o meu pensamento de correção e lateralização, até que possivelmente a gente pode romper, né, lá para o dia 25, lá perto do Natal, 22, né, conforme a gente vai caminhando aqui. Se a gente for descendo, né, a gente vai ganhando tempo e vai passando do Natal para eventualmente quebrar essa linha aqui de tendência que está fazendo quer dizer, que mostrou resistência pra gente em alguns momentos, né? Momentos começando aqui lá na nossa máxima histórica, depois a gente tentou aqui uma segunda vez, terceira, quarta, quinta vez. Então é uma linha de tendência diferente dessa aqui, que é ascendente, descendente, e que certamente vai oferecer algum nível de resistência nessa passagem. Só que a gente pode eventualmente passar por ela e ela começar a servir de suporte, tá? O que seria, né, uma mudança, né, de atuação da linha, mas ainda assim não mudaria o nosso cenário, né? A gente só transformaria uma linha, né, de tendência que está oferecendo resistência para a gente, transformando em suporte, mas isso não indica a direção que o Bitcoin está indo. Na verdade, a gente precisa romper... Peraí que tem um aviso aqui na tela. A gente precisa romper outras resistências que nesse momento são mais importantes. Eu diria, né, a resistência eventual da nuvem de Ishimoku, se a gente for projetar aqui em níveis de janeiro em 53 mil dólares, aqui em meados de dezembro também está em 53 mil dólares. Seria importante a gente retornar para essa linha de tendência ascendente que foi... regrando, de certa forma, essa nossa subida até o descobrimento de uma nova máxima histórica aqui por volta de 70 mil dólares, 69 mais precisamente. Então, não mudou muita coisa no cenário, as nossas resistências permanecem as mesmas, tá? E pelo que eu tenho observado desde a nossa última live, a gente vem seguindo esse script, né? Não que eu tenha decidido o que vai acontecer no gráfico do Bitcoin, pelo contrário, como eu já disse, eu não me preocupo a nível de dólar, em correções, targets, etc. Mas a minha visualização aqui é, mais do que nunca, nesse momento, identificar nossa reversão de tendência.